Ei, você aí, você gostaria de aprender como que resolve esse exercício aqui da UEMA? Bom, se você quer aprender como que resolve esse exercício, faz o seguinte, fica até o final desse vídeo que eu vou conseguir te explicar. Sabe por quê? Porque é exatamente neste vídeo que eu vou fazer a correção comentada em vídeo para este exercício. Perfeito? Então bora lá e vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, nós vamos resolver esse exercício maravilhoso aqui da UEMA que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Então, bora lá? Com a pandemia do Covid-19, o mundo tem utilizado a luz ultravioleta, UV, para desinfetar ambientes públicos e hospitalares. Foram encontradas evidências da eficácia do UV quanto à área irradiada, ao ângulo de exposição, a intensidade e a dose de radiação sobre superfícies. Mas essas não são as únicas alternativas. A alta dose de radiação tem a função de promover várias mutações no DNA e/ou RNA dos vírus, levando-o à morte ou impedindo que ele se reproduza. A luz UV é eficaz para inativar bactérias e vírus na faixa do UVB e UVC, com onda de comprimento entre 200 e 310 nanômetros. Sabe-se que a radiação eletromagnética, ou simplesmente a luz, é quantizada, segundo Einstein, e a quantidade elementar de luz, hoje, recebe o nome de fóton. Por isso, para eliminar o vírus sobre a superfície, uma rede de supermercados instalou cabines UV para descontaminar os carrinhos de compra. A cabine contém uma luz ultravioleta com um comprimento de onda de 300 nanômetros. Então agora, pessoal, depois de ler todo esse texto, a gente vai ler o enunciado. O enunciado fala o seguinte: qual a energia desse fóton em eletronvolts? Adote a constante de Planck igual a 4,4 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo e a velocidade da luz igual a 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Perfeito? Bom, pessoal, então aqui a gente tem as alternativas e eu vou colocar uma lousa para você no qual nós vamos fazer todos os cálculos necessários para a gente resolver esse exercício. Bora lá então? Bom, pessoal, então estou aqui com vocês agora na lousa e a gente vai responder esse exercício maravilhoso aqui da UEMA, tá certo? Então, antes de começar essa correção, eu gostaria de trazer um presente para você. Muito bom. Olha só, tá vendo aqui que eu destaquei bem grande, lista de exercícios? Essa lista de exercícios eu deixei separada aqui na descrição, porque pense bem, esse exercício aqui é sobre Planck. Ok? Só que se você assistiu a teoria de Planck, caso você não assistiu, tem uma aula maravilhosa aqui também nessa playlist de modelos atômicos. Caso você já assistiu, tudo bem, vamos continuar aqui então. Olha só, você já assistiu a parte teórica, já entendeu tudo que tinha que entender ali sobre a parte de Planck e agora está na hora de você colocar esse conhecimento em prática e testar com questões de vestibular. Você não acha? E é por isso que eu preparei 10 exercícios para você de vestibular sobre a parte de Planck. Esses exercícios estão na descrição. Basta você clicar aqui no link que vai te levar para o formulário. São 2 formulários. O primeiro formulário são 5 questões e o segundo formulário são mais 5 questões. Você vai preencher os seus dados, resolver ali as questões e enviar o formulário. Após você enviar o formulário, você vai conseguir saber exatamente cada questão que você errou e cada questão que você acertou. Ou seja, você tem aquele feedback. E se você for lá na parte de baixo, agora melhora mais ainda. Quando você chegar na parte de baixo, você vai conseguir acessar as resoluções comentadas em vídeo para cada um dos exercícios. Olha que fantástico, pessoal! Eu preparei a aula teórica para você extremamente completa, estou trazendo aqui 10 exercícios de vestibular e ainda corrijo em vídeo cada um dos exercícios. Por exemplo, esse vídeo aqui é a correção comentada em vídeo desse exercício da UEMA. Então bora lá, bora responder e ver como que resolve esse exercício. Pessoal, olha só, o primeiro momento nós devemos saber o seguinte, o que a gente tem que calcular para responder esse exercício? Aqui nós sabemos que nós precisamos descobrir a energia, tudo bem? A energia ali do fóton. Só que nesse caso, como que a gente vai descobrir a energia? Você vai perceber que para descobrir a energia vai ser necessário a gente descobrir a frequência.
Ah, Bruno, então a gente vai usar essa fórmula aqui de Planck para descobrir a frequência? Nada disso. Sabe por quê? Porque o exercício, as informações que o exercício nos deu, não dá para utilizar essa fórmula direto para a gente conseguir descobrir a frequência. Até porque a gente precisa descobrir também a energia. Então bora lá, vamos lá. Se você reparar, o exercício te deu o seguinte, a velocidade da luz. Sabendo da velocidade da luz, nós podemos fazer o seguinte. Lembra daquela fórmula que eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Se você lembrar muito bem, tem essa fórmula aqui, que é a velocidade igual o lambda multiplicado pela frequência, tá certo? Se você pegar essa fórmula aqui, você consegue isolar a frequência. Mas de que modo? Passando aqui o lambda dividindo pelo v. O v é a velocidade, o lambda é o comprimento de onda e o f é a frequência. Lembra que a gente vê isso lá na parte de física. Fazendo isso daqui, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. E é aí que a magia acontece. Por quê? Tá vendo que vai ficar o seguinte, a frequência é igual à velocidade, que estava aqui, que está sendo dividida pelo comprimento de onda, que passou dividindo. Ou seja, o comprimento de onda, o exercício já nos deu. Está aqui, 300 nanômetros. A velocidade, o exercício também nos deu, a velocidade da luz, que no caso é 3,10 a oitava metros por segundo. Bruno, então vamos continuar resolvendo porque eu acho que eu já consegui entender até aqui. Então vamos lá. Sabendo disso, pessoal, mantém na parte de cima e vamos fazer o seguinte. Tá vendo que aqui em cima está em metro e aqui está em nanômetro? Vamos deixar na mesma unidade para ficar mais fácil para responder e no final a gente conseguir respeitar aí o SI, tá bom? Sabendo disso, pessoal, olha só. Nós conseguimos então manter a parte de cima e passando de nanômetro para metro, perceba que a gente colocou apenas aqui o 10 a menos 9, então já está convertido. No caso, 300 nanômetros é igual a 300 vezes 10 a menos 9 metros. Mas Bruno, quando se trata de notação científica, eu sei que pode ter apenas um número antes da vírgula. E nesse caso, você tem 3. Tem o 3, o 0 e o 0. Muito bom, pessoal. Realmente tem que ter apenas um número ali antes da vírgula, que é a forma mais correta de escrever a notação científica. Mas a questão é o seguinte, eu deixei dessa forma para você para mostrar que a gente consegue calcular, mas no final a gente tem que expressar da forma correta. Perceba que aqui no resultado tem apenas um número antes da vírgula. Então vamos lá. Então já passei aqui no caso para metro, aqui está em metro por segundo, então a gente pode continuar. Olha só, fazendo essa divisão de 3 dividido por 300, nós chegamos nesse número aqui, 0,01. Mas e esse 10 a 17, Bruno? Da onde que surgiu? Muito bom. Perceba que em cima e embaixo da divisão, a gente tem a notação científica. E quando nós temos aqui a divisão, nós vamos ter que fazer o seguinte. Esse expoente e esse expoente vão ter que se subtrair. Ou seja, vai ficar 8 menos o menos 9. E lembra da regrinha de sinal? Menos com menos vira mais. Ou seja, 8 menos menos 9 é igual a 8 mais 9. E 8 mais 9 dá o quê? 17. Olha só, o 17 está aqui. Então perceba que o 17 apareceu dessa maneira. O 0,01 apareceu dessa divisão do 3 com o 300. Mas Bruno, e por que aqui do nada apareceu o 15? Não foi do nada, pessoal. Tem toda uma explicação. Vamos lá. Olha só. Tá vendo aqui que estava 0,01 e eu falei para você que em notação científica nós podemos ter apenas um número antes da vírgula? Bom, aqui nós já estamos no resultado final. Então vamos respeitar essa parte da notação científica. Se a gente passa aqui para a direita, nós vamos aqui reduzir o número do expoente. Ou seja, passamos aqui novamente, passamos por 2 números. Então nós reduzimos 2 números aqui de cima. Ou seja, se estava para 17 e passamos aqui 2 casas, cai para 15. Ou seja, saiu de 0,01 vezes 10 a 17, que é exatamente igual à mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 15, certo? E esse segundo a menos 1, de onde que ele surgiu? Aí vai complicar, Bruno, eu não consigo entender isso. Vamos lá que você vai conseguir. Ressaltei aqui para você nesse campo, a gente fazendo a análise dimensional, a gente mexendo ali com as unidades, para a gente compreender como que a gente chegou nesse segundo a menos 1. É fácil, você vai conseguir entender, vem comigo. Olha só, tá vendo que antes nós tínhamos metros por segundo e na parte de baixo metros. Respeitamos, colocamos a mesma coisa aqui, nada de novo. O que acontece? Isso daqui está dividindo, certo?
Nós podemos passar multiplicando, mas tem uma propriedade matemática que quando a gente passa multiplicando, nós devemos inverter. No caso, o que tem embaixo desse m do metro? Tem o número 1. Mas, Bruno, não está aparecendo o número 1. Muito bom, não está mesmo. Por quê? Porque tudo dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então é por isso que a gente não está aparecendo ele. Mas, quando a gente passa ele no inverso, automaticamente vai ficar 1 sobre m. 1 sobre metro, no caso. Tendo aqui o metro em cima e o metro embaixo, nós podemos cortar esse metro com esse metro. Ou seja, a gente vem aqui e corta aqui. Fazendo isso, nós podemos fazer o seguinte, olhar e analisar o seguinte. Tem apenas aqui o segundo em cima e não tem mais nada aqui embaixo. Então, no caso, o que acontece? Esse segundo, tá vendo que ele está dividindo? Então é a mesma coisa que se a gente colocasse um metro dividido pelo segundo aqui embaixo, e o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, o 1, já que não tem nada aqui, vai continuar sendo 1. O segundo, já que não tem mais nada embaixo, vai continuar sendo o segundo. Ou seja, vai ficar 1 sobre segundo. Mas Bruno, tá segunda menos 1. Pessoal, porque 1 dividido por segundo é exatamente a mesma coisa do que se a gente representasse segunda menos 1. Tá vendo como é fácil? Espero que você tenha entendido. Então vamos lá. Sabendo disso, pessoal, agora nós já conseguimos descobrir a frequência. E sabendo a frequência, nós podemos responder o que o exercício está pedindo. Porque olha só, a fórmula é E de energia igual a constante de Planck multiplicado pela frequência. A constante de Planck, o exercício já nos deu. Já a parte da frequência, a gente acabou de calcular. Então basta a gente dar continuidade da seguinte forma. Aqui a energia vai ser igual a constante de Planck em elétron-volts multiplicado por segundo, que foi o que o exercício nos deu, multiplicando aqui a frequência que a gente acabou de calcular. Então olha só, perceba que nós temos aqui 4,14 vezes 10 a menos 15 elétrons-volts multiplicado por segundo. Tudo isso multiplicando pela frequência. Fazendo essa multiplicação de 4,14 vezes 1, essa multiplicação é difícil, hein? Tudo que multiplica por 1 é igual àquele mesmo número. Ou seja, mantém o 4,14. Mas Bruno, cadê a notação científica? Aqui em cima nós tínhamos e aqui embaixo a gente não tem. O que aconteceu? Pessoal, lembra que aqui na divisão a gente fez a subtração dos expoentes? Muito bom, só que aqui nós estávamos dividindo. Nessa parte nós estamos multiplicando. E os expoentes na multiplicação, eles vão se somar ao invés de subtrair. Ou seja, nós vamos somar menos 15 com 15. Então imagina, se você tivesse devendo 15 e você paga 15, você zera. Ou seja, nós não temos mais notação científica aqui no resultado por conta disso, tá bom? Por isso que ficou 4,14 elétron-volts. Mas e o elétron-volts? Como que ele apareceu? Porque aqui o segundo sumiu. Muito bom, ressaltei novamente aqui a parte da análise dimensional. Nós temos aqui o elétron-volts multiplicando por segundo a menos 1. Copiei o que estava em cima e coloquei embaixo. Não tem complicação. Depois, fiz a mesma coisa. Passei aqui esse segundo a menos 1 para 1 dividido por segundo e cortei segundo com segundo. Cortando o segundo com segundo, ficou o elétron-volts multiplicando por 1. Ou seja, aqui nós vamos ter apenas o elétron-volts. E é por isso que esse daqui é o resultado. Tá vendo como é fácil resolver um exercício, pessoal? Aqui nós temos esse exercício maravilhoso para vocês e eu acabei de resolver ele em poucos minutos aqui com vocês. Claro, você não vai demorar tudo isso em um vestibular. Eu demorei tudo isso aqui porque eu passei explicando passo a passo para vocês. Mas dá para responder de forma muito mais prática caso você só esteja fazendo ali e não tenha que explicar para mais ninguém. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, pessoal, perceba bem, tá vendo esse 4,14? É o mesmo 4,14 aqui, porque o exercício já mostrou que a unidade é elétron-volts. Então a gente pode assinalar sem medo, porque essa daqui é a alternativa correta, tá bom? Então a alternativa correta é a alternativa E. E sabe o que me lembra a letra E? A letra E me lembra espera. Espera que esse ano eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Vai passar no vestibular, vai passar no concurso, vai passar na prova que você está se preparando, porque esse ano tem certeza que vai dar tudo certo. Mas antes de finalizar essa videoaula, também ressaltei aqui para você, leia o QR Code, que é esse daqui que eu deixo separado durante toda a aula. Porque pensa bem, se você aprendeu comigo nesse único vídeo,
Imagina o quanto que você não vai aprender estudando comigo o ano todo. Então leia o QR Code, vai para o meu WhatsApp, que a gente conversa certinho e a gente estuda durante esse ano. Caso você esteja assistindo no celular, o link do QR Code também está aqui na descrição. Então vai lá, me manda uma mensagem que eu tenho certeza que eu vou te ajudar e esse ano vai ser fantástico com a gente estudando juntinhos aqui, vai conseguir a sua aprovação e vai dar tudo certo. Perfeito? Então agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e te vejo no próximo vídeo, seja uma videoaula, seja correção de exercícios e dá uma olhadinha aqui na lista que ela tá maravilhosa, ok? Então vou deixar você agora com o seu print.